Olá, meus queridos amigos, tudo bem com todos vocês? Como foi a semana? Bom, hoje nós vamos falar sobre a B3. É um assunto que eu abordo pouco aqui, eu sei, mas vou tentar trazer mais assuntos como esse para o nosso bate-papo semanal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a bolsa oscila. Quem sabe? Porque a gente olha, às vezes tinha aquele monte de maluco alguns anos atrás gritando compra, vende, compro 10 a 1000, vendo 10 a 50. Era uma maluquice, mas era uma balbúrdia organizada, vamos dizer assim. Bom, basicamente a bolsa oscila por conta de dois fatores: fatores macroeconômicos e fatores microeconômicos. Dentro do bloco de macro, os principais são a expansão da atividade econômica, mudanças na administração das moedas, ou seja, política cambial, e a política de juro. Já os fatores microeconômicos, nós temos concorrência entre empresas, desempenho de setores importantes da economia, fusões e aquisições e questões políticas internas. Outros fatores: crises externas. Quem lembra da crise grega? Ou seja, foi uma crise que aconteceu na Grécia e acabou afetando diversos países do mundo inteiro. Ou seja, foi o famoso efeito dominó. Teve a crise asiática, teve uma crise argentina também nos anos 90, crise no México. E como que isso influi? Você tem uma crise vamos dar um exemplo, nos países subdesenvolvidos, e aí o que acontece? Os grandes capitalistas e os grandes fundos, eles recolhem, eles começam a fazer uma migração do capital, tiram o recurso desses países onde o risco é muito alto e leva esse dinheiro para um porto seguro, que seriam alguns países na zona do euro, Estados Unidos, Japão. Lá, mesmo eles tendo uma taxa de juros bem menor, em alguns casos até negativa, eles têm a segurança que não vai perder o seu capital. E aí, quando as coisas melhoram nos países da periferia, esse capital acaba retornando para cá. A especulação não tem muito o que falar, porque grandes players, até pessoas físicas que têm um capital expressivo vão estar especulando, e aí não tem muito o que dizer sobre isso. Isso também traz oscilação ao mercado. Estabilidade. Tudo que um capitalista precisa e quer é estabilidade onde está colocando o seu recurso. E quando ele chega num lugar que ele vê que falta estabilidade, ele também não vai deixar o seu capital naquela praça financeira. Expectativa. Os economistas fazem estudos, fazem cenários de mercado, e se a realidade vier muito diferente daquilo que eles estão esperando, seja de forma positiva ou de forma negativa, isso também traz oscilações ao mercado. Lei da oferta e da procura. Essa é uma lei famosa, né? Porque quanto maior a oferta, acaba diminuindo o preço. E quanto maior a procura, o preço vai na lua. Pega o exemplo da feira sábado de manhã. Tu chega na feira às 9 horas, o preço é 1. Tu volta na feira às 12 horas, o preço é outro. Então, quanto mais as pessoas procuram um ativo, a tendência daquele ativo é ter uma elevação no preço. E outros mercados que acabam se inserindo dentro dessa questão das crises externas, né, que a gente usou esse exemplo. Tem também, de repente, é mais vantajoso, mais atrativo aportar o capital em outra praça, porque ela está pagando uma taxa de juros maior, ou às vezes ela está pagando uma taxa de juros menor,
mas apresenta maior segurança, maior estabilidade para o capital, então esse recurso acaba migrando. Então, assim, esses são basicamente os fatores que fazem com que a bolsa oscile. E aí fica aquela loucura, aquela expectativa, aquele compra, vende. É importante a gente lembrar que quanto maior o prazo que tu aportar o teu capital no ativo, mais vai sendo diluído o teu risco. Porque no futuro, no longo prazo, é claro que dependendo do ativo, dependendo da empresa e dependendo do setor, existe a expectativa que esse recurso te traga bons retornos econômicos. E quando a gente fala de bolsa, né? A bolsa subiu, caiu, está de lado, está lateral, nós estamos falando nada mais, nada menos do que do índice Bovespa. E quem é o índice Bovespa? Ele é o principal indicador de desempenho da Bovespa. Basicamente é uma carteira teórica de ações que contém os ativos que têm maior significância, maior peso nas negociações diárias do mercado. Ou seja, ele é um indicador de desempenho médio das cotações de ações. Então, quando a gente fala que a bolsa subiu ou caiu, nós estamos fazendo referência clara a esse indicador. É importante termos em mente que a cada 3 meses a composição dele é alterada. Dessa forma, ele acaba trazendo mais precisão e confiabilidade ao mercado. E fica uma dica, né? Quando a gente quer saber como está o desempenho da nossa carteira, de repente tu aporta o capital em uma determinada ação, é só comparar. Olha, minha ação trouxe um retorno, está em alta de 15% ao ano. O índice Bovespa está subindo, sei lá, 13%. Ou está subindo 15%. Então, assim, você está ali lado a lado com o índice. Uma coisa que eu já vi muita gente querendo fazer, ou muitas vezes até fazendo, é comparar o índice Bovespa com indicadores de renda fixa. Isso não se compara. O índice Bovespa, ele é um indicador da bolsa, portanto, de renda variável, e vai ter outros índices de renda fixa que deve se comparar com a carteira de renda fixa. Não se pode misturar as coisas. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse curto bate-papo. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe. E dessa forma você vai estar ajudando a levar essa mensagem para outras pessoas. Ficam beijos nos corações e sorte a todos que têm. Até o próximo bate-papo.